Boa noite, queridos. Depois de tudo que eu ouvi, não sei se eu teria condições de pregar, mas certamente Deus não vai deixar que a gente deixe de falar e a gente refletir. Nesse momento, só chamar o Renato com a sua família aqui e orar estava de bom tamanho, porque ele já me fez chorar ali sentado, já fez, com certeza, muitas lágrimas, saiu dos olhos de muitas pessoas, mas eu quero refletir numa palavra, pensar um pouquinho com você, e prometo que eu não vou me demorar. Eu sou assim, como diz o bispo Antônio, eu sou bem sucinto, e é um privilégio fazer parte do reino de Deus, fazer parte de uma igreja, e você não sabe, você não consegue imaginar o que você é na vida das pessoas. Você não consegue. Um sorriso, o mencionar um nome, um cumprimento de mão, hoje um telefonema, uma oração pelo áudio. A gente não sabe, a gente não consegue imaginar, sabe, a força que tem essa comunicação quando ela está envolvida pela presença de Deus. A gente não sabe. Eu nem me lembrava que eu passava aqui para tomar café com o Renato antes de ir para a obra, para compartilhar com ele. Renato, tive o privilégio de participar da sua ordenação. A Cíntia realmente era muito... aliás, os dois eram muito jovens. E eu acompanhei Renato, tive o privilégio. Há pouco gente estava tomando um café junto e a gente compartilhando. Pastor precisa de pastor. E eu ainda muito novo no ministério, tenho 3 amigos que me acompanham desde que eu fui ordenado, quase 30 anos, 27 anos. Pastor Sebastião, pastor Oscar, pastor Web, que hoje é bispo da Aliança, né, da Nova Vida da Aliança. A gente andou junto durante muitos anos, porque a solidão mata. E a gente precisa de pessoas que têm caráter, de pessoas que respira e transpira um compromisso com Deus, porque nos ajuda muito. E eu tenho esse privilégio e sou honrado ao Renato mencionar aí que a gente dá essa caminhada. Eu tenho um texto para eu ler, que está no Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. E eu vou aqui pensar um pouquinho. Essa água aqui é para mim? Eu acho que é, né? O quarto evangelho da sua Bíblia, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento em que, de tudo que nós já ouvimos, nós presenciamos e participamos, queremos agora, Senhor, nesse breve tempo, compartilhar a Tua palavra. Só em ler a Tua palavra, nós não temos dúvidas que o Espírito Santo já está nos abençoando. Por isso, Pai, fala conosco nessas poucas linhas, mas faz aquilo que o Senhor planejou fazer nesta noite, e assim eu te agradeço em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Um homem chamado por Deus, o privilégio de ser um homem chamado por Deus, o privilégio de sermos chamados por Deus. E claro, não só o pastor é chamado por Deus, Deus chama a todos. Na realidade,
Deus chama a todos a ter esse contato com Ele. E esta soberania de Deus em chamar o homem, e a soberania dele em tudo e em todas as coisas, de Deus conhecer o homem mais do que ele mesmo se conhece, como diz o Salmo 139, que Deus conhece quando nós fomos formados lá no útero da nossa mãe. Deus já conhece, Deus já faz menção de cada um de nós, assim como como o pastor Renato falou que ele foi oferecido, ele foi consagrado no útero materno. E eu não tenho dúvida que cada um de nós, lá na nossa concepção, Deus já conhecia cada um de nós, como diz o salmista. E a história, meus irmãos, a história desse homem aqui, João o Batista, ela é muito inspirativa. Aliás, eu tenho pensado e refletido muito nas histórias da Bíblia, em que o Espírito Santo usa para fazer uma mentoria, já que muitos de nós têm dificuldade numa mentoria humana, horizontal, a gente pode pegar a Bíblia, pegar as histórias bíblicas e pedir ao Espírito Santo que seja nosso mentor com as histórias bíblicas. Eu tenho usado esse termo lá na igreja, porque às vezes a pessoa, no sentido horizontal, não tem muito relacionamento, mas ele precisa ter esse relacionamento aqui com a Bíblia. E as histórias bíblicas é um verdadeiro ensino à disposição de todos nós, para que o Espírito Santo use para abençoar cada um de nós. Então a vida de João Batista é uma vida assim, sabe, que o Espírito Santo pode usar na vida de cada um de nós, principalmente dos pastores que têm essa responsabilidade de ser um porta-voz de Deus. João Batista veio simplesmente para ele ser um porta-voz, para ele ser um testemunha da luz, em que a verdadeira luz ilumina todo homem. Ele veio só para isso, e eu tenho certeza que muitos não gostariam de ter um ministério. Talvez as pessoas gostariam de ter um ministério no sentido espiritual, no sentido de importância, mas o ministério dele foi pequeno. Ele não fez 20 anos como o pastor Renato, não é? Eu não sei nem se fez 1 ano de ministério, e ele perdeu a cabeça, não é? Todos nós sabemos. Então eu creio que é bem inspirativo a vida de João Batista. Já o seu nascimento foi um milagre, porque os seus pais já eram velhos. Todos nós conhecemos a história. Zacarias e Isabel, ele sacerdote, ele nasceu numa família sacerdotal em que eles já eram velhinhos, e ela concebeu, e ela estava grávida e recebe a visita da mãe de Jesus. E diz que quando ela recebe a visita da mãe, quando ela recebe Maria, quando Maria cumprimenta ela, o neném no seu ventre estremeceu. Diz a Bíblia. Veja que tudo que está ligado a João Batista tem algo assim, sabe, que transcende até a nossa compreensão daquilo que Deus faz na vida da pessoa. E ele, não só isso, já a sua vida de missão, a Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo, sabe? E porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo? Porque ele era um testemunha. Ele era alguém que seria um precursor, alguém que iria na frente para que mostrasse aquele que viria. E ele seria a sua vida ministerial, ele ia testemunhar essa luz, como diz o versículo 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e nós sabemos que os homens amam mais as trevas do que a luz, porque a luz mostra defeito. Quando você lida com uma pessoa, e que você começa a lidar com a pessoa de maneira mais efetiva, se a sua vida cristã, a sua vida espiritual, sabe, ela incomoda a vida de outra pessoa, porque a luz, ela mostra defeitos, ela mostra pontos negros na vida de outras pessoas. Então ele veio, sabe, foi isso o ministério que ele recebeu para fazer, um ministério, sabe, não fácil de fazer.
E ele era o responsável para revelar o Cristo, revelar o Messias. E muitas pessoas daquela religião da época foram interrogá-lo, perguntando se seria ele o Messias. Ele disse: não, eu não sou o Messias. Mas você então, Elisa? Também não sou. E eu gosto quando eles dizem assim: como você diz que você é? Como você se identifica? Como você se identifica? As pessoas falam para ele, ele diz assim: eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Como está escrito lá em Isaías 40, de 3 a 5. Eu sou uma voz que clama no deserto. E é claro que é metafórico, é uma voz que clama no deserto dos corações de Israel. Um coração que está no deserto por causa da incredulidade. Mas eu sou apenas a voz. Aliás, pastores, nós somos apenas a voz, porque a palavra é Ele. A palavra é Ele, mas nós somos a voz. E a gente precisa ter cuidado, porque se nós somos a voz, temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. E João Batista disse: sabe, eu sou a voz que clama do deserto, porque é preciso que haja uma arrumação, haja uma mudança no coração dessas pessoas. E a sua mensagem, meus irmãos, a sua mensagem era uma mensagem que fazia um eco tão grande. E ele pregava no deserto. Ele pregava no deserto da Judéia. E eu creio que estava se cumprindo ali a profecia de Isaías, né? A terra que estava na região da sombra da morte viu a luz, e ele começou a mostrar a luz ali. E a sua mensagem, que está lá em Lucas 3, era uma mensagem que incomodava as pessoas, porque era uma mensagem que criava um confronto interior dentro das pessoas. Aliás, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, até hoje, ela continua criando desconforto, porque a mensagem não é para ninguém se sentir confortável, porque mensagem para se sentir confortável não é a mensagem do Evangelho, porque a mensagem de João Batista, ela partia do princípio que o machado está na raiz, e a árvore que não produzir fruto será cortada. E a sua mensagem incomodou tanto que as pessoas perguntavam. Deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 3, de 8 a 14. As pessoas perguntavam. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? A mensagem provocou uma resposta, deve ter provocado um desconforto. Aliás, quando ouvimos a mensagem de Deus, se ela não provoca desconforto, a gente não está ouvindo direito, ou então a mensagem não é uma mensagem de Deus, porque a mensagem precisa criar desconforto. E ele disse: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado? Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Todas as classes que foram procurar o João Batista, todas as classes, ele disse: faça alguma coisa, mude, seja honesto, compartilhe o que você tem, muda a sua maneira de viver, produza fruto digno de arrependimento, produza fruto digno de mudança.
Saia do deserto e venha para a luz. Deixa a luz iluminar você, deixa a luz trazer vida para você. Essa era a mensagem de João Batista, um homem chamado por Deus, em que teve um ministério de maneira de tempo muito pequeno, mas com uma importância que Jesus, quando fala de João Batista, disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. Ninguém. Ele foi o mais importante. E quando questionado sobre o porquê, porque as pessoas estão acompanhando aquele que você falou, que é o Cordeiro de Deus, as pessoas estão nos abandonando e indo para o outro lado. As pessoas estão indo para outra igreja. Talvez na humanidade, as pessoas têm essa coisa humana. Olha, eles estão seguindo o outro, estão nos deixando. Talvez alguma coisa bem humana e bem carnal, talvez provocando assim um ciúme. E aí ele diz lá em João 3, de 27 a 30, ele diz: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria de João Batista já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando os seus discípulos esperavam ouvir alguma outra coisa, ele diz assim: mas rapaz, eu estou feliz que isso está acontecendo, porque eu sou apenas o amigo do noivo, eu sou apenas o padrinho, e muito me alegro, sabe, porque o noivo está sendo reconhecido, e essa alegria já chegou em mim, então eu estou feliz, porque a minha missão está cumprida, importa que ele cresça e que eu diminua. Queridos irmãos, ser chamado por Deus, hoje nós sabemos que nós somos a noiva, e o noivo está lá à direita de Deus, está lá aguardando quando ele vem buscar a sua noiva. Todos nós, como igreja, pertencemos à igreja, e nós sabemos da importância de quem é chamado por Deus, a importância e a responsabilidade de quem é chamado por Deus. E quem é chamado por Deus, se não tem uma estrutura, sabe, para os pastores, se não tem uma estrutura de família, não é uma mulher que esteja atrás do homem, ou uma mulher que esteja na frente, mas uma mulher no lugar certo, na hora certa e no momento certo, uma auxiliadora idônea que esteja ao seu lado. Assim como Renato falou que a sua esposa, ela é a pessoa que faz a sua crítica, antes da nossa autocrítica, nós temos alguém que nos critica com autoridade. A mulher é a pessoa que tem autoridade para criticar aquele que dorme do lado dela, e que puxa a orelha e com autoridade, e puxa mesmo, e eu louvo a Deus, porque encontrei alguém que falou alguma coisa que a minha esposa faz comigo, ao longo desses 27 anos de ministério, e hoje, compartilhando o episcopado, a minha esposa sempre foi a minha assistente número 1, ali na frente, porque tudo tem que passar no filtro da Dona Maria José, passa no filtro. O pastor precisa de uma mulher, de uma esposa, porque essa esposa que tem liberdade para criticar, é a esposa, como a Cintia falou, que ajuda a nós estarmos bem, para que a gente possa ser pastor da igreja, não é? Mas eu creio que o pastor que pastoreia a igreja, ele pastoreia também a sua família, e ela faz isso porque ela está sendo bem pastoreada.
por você, Renato. A esposa, o pastor da esposa é o seu marido, sabe? Porque existem momentos que a nossa postura de líder e de pastor é importante dentro da nossa casa. Então, amados irmãos e amada igreja, essa é a minha palavra reflexiva para a gente. Um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, nós somos a voz, uma voz que vamos usar a palavra que é Ele é a palavra encarnada, Cristo, que a gente pode com certeza, assim como João foi usado tremendamente para abençoar naquela época, para trazer mudança na vida das pessoas, quantas pessoas a gente pode, ao compartilhar conosco, eles possam ver em nós algo que crie a oportunidade deles também mudarem. Para isso, os símbolos mais importantes que a igreja recebeu é ser o sal e ser a luz desse mundo. Que Deus abençoe você, que Deus enriqueça o seu coração e saia daqui assim muito alegre, porque essa igreja é uma igreja abençoada, está caminhando para os 40 anos, uma igreja que cumpre a sua função e a vocação de ser igreja. As igrejas são abertas para ser igreja, não é outra coisa, é ser igreja, falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo traz esperança para o homem. A igreja, a vocação da igreja é falar que o homem está terrivelmente morto e que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia, Deus abençoe. Aleluia. A igreja precisa ser a voz nesse tempo, uma voz profética, uma voz que crie incômodo, inclusive nos palácios, porque assim era a voz de João Batista, criava incômodo até lá no palácio de Herodes. Amém?